Irmãos, nós vamos falar de um assunto hoje importante, né? Como eu disse na chamada que eu fiz ontem e domingo, é um assunto que tem sido assim, foi por muito tempo banido. Nesses últimos tempos tem ganhado de novo, né? Uma volta, uma repercussão, né? Porque algumas pessoas importantes têm falado sobre esse assunto. É interessante que nós vamos ouvir muitas coisas, né, nesses últimos tempos, e nós devemos estar preparados, como Pedro disse, para responder àqueles que nos perguntarem acerca das coisas de Deus. Eu sou da seguinte opinião, que tudo que está na palavra de Deus deve ser ensinado, tudo, né? Eu acho que todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, ela deve ser ensinada, porque se está aqui, nós precisamos aprender. Isso é o que o meu coração eu sempre pensei assim, sempre achei dessa forma. Então hoje nós vamos falar sobre alguma coisa, né? Não vamos esgotar, porque não tem, a nossa pretensão não é essa. Nós vamos estudar um pouco sobre o inferno, né? E nós vamos ver que isso está surgindo. Eu disse para vocês que semana aí, há uns 15 dias atrás, o Papa se manifestou dizendo o que ele pensa sobre isso, né? Ele negou a realidade do inferno. Não é de se admirar, porque nós sabemos qual é a opinião de algumas religiões com relação ao destino, né, final do homem. Nós sabemos que existem algumas opiniões que são as mais assim conhecidas, que é a opinião da reencarnação, tem a opinião dos materialistas, também tem a opinião dos universalistas, aqueles que creem no aniquilacionismo, e tem também o purgatório. Para cada uma delas, nós temos base bíblica para refutar, né? E se você quiser, depois eu posso até passar para você, se der tempo, a gente vai passar alguns versos para que a gente possa estar preparado para responder sobre esse assunto aqui. Mas por enquanto nós não vamos entrar nesse detalhe sobre essas opções, mas nós vamos falar sobre aquilo que a Bíblia ensina, o que é mais importante, tá? Quais as consequências permanentes de recusar Deus? Na sua mente, o que você acha que uma pessoa que recusa Deus permanentemente, ela deve ter na sua vida? Quais consequências essa pessoa ela deve sofrer? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Vamos lá primeiro em Salmos, no capítulo 9. Hoje eu estou sem o meu ajudante aí, né? Então eu vou ler também e vou demorar um pouco mais. Salmos 9, verso 17. Salmos 9, verso 17. Todo mundo achou? Então vamos lá. Está escrito aí: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A pergunta: quais as consequências permanentes de se recusar a Deus? A resposta está aí. Qual é a consequência? Lançar ao inferno. Vamos lá em João capítulo 8, verso 24, vamos ver aquilo que Jesus pensa sobre isso, sobre aquelas pessoas que recusam a Deus. 8:24 de João, o Evangelho. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que é morrer em pecado? O que é morrer em pecado? É morrer para sempre. É morrer separado do relacionamento de amor com Deus.
Quando a Bíblia fala em morte no pecado, fala da separação de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. E Jesus está dizendo: se vocês não crerdes em mim, vocês morrerão nos vossos pecados e consequentemente ficarão afastados do relacionamento com Deus. Certo? Agora veja o que Jesus perguntou para os líderes religiosos. Vamos lá em Mateus 23, verso 33. Algumas pessoas dizem que o inferno não existe. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso no estudo. Mas veja o que Jesus disse no verso 33 de Mateus 23. O que ele disse aí? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Verso 33, perdão, eu estou vendo que eu estou vendo errado aqui. Ele disse assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele fez uma pergunta aqui aos líderes religiosos, que eram hipócritas. Ele disse: como vocês escaparão da condenação do inferno? Então o inferno é uma realidade. Jesus, ele está dizendo que há uma condenação para o homem que não se arrepende. Há uma condenação que cabe ao homem que vive separado de Deus, que vive nos seus pecados. Então Jesus está dizendo: quem poderá escapar da condenação do inferno? De acordo com Jesus, se nós não crermos nele, não somente nós morreremos a morte física, mas nós também morreremos a segunda morte, que é a morte espiritual. E essa morte espiritual, ela é a separação eterna de Deus. Então o que é inferno? Inferno é a separação eterna de Deus. Um outro nome para essa morte eterna é o inferno. É estar separado de Deus para sempre. Separado da bondade, do amor, da misericórdia, da graça de Deus para sempre. Isso é um inferno. Inferno é justamente isso. Agora vem uma pergunta que é interessante. Mas será que é justo que só porque a pessoa peca nessa vida, ela vai ter que passar a eternidade no inferno? Será que é justo? Veja o que o Allan Kardec disse. Ele diz o seguinte: ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Entendeu? Vou repetir para você. Olha a sutileza dele. Isso aqui é papo de serpente. Papo de serpente você só ouviu uma vez lá no Éden, quando enganou o homem, né? Ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Você viu que ele, de uma forma, ele manejou ali, ele fez aquilo que ele sabe fazer muito bem. Mas não é só o Allan Kardec, porque tem um pastor chamado Rob Bell, muito conhecido, ficou conhecido pelos escritos que ele fez, principalmente entre os jovens, e ele fez uma declaração no livro que chama O Amor Vence, bombástica. Ele disse o seguinte, olha o que ele disse: é um absurdo pensar que um Deus amoroso algum dia condenaria alguém à punição eterna. Não é isso que a gente escuta sempre? Mas se Deus é bom, como que ele vai punir alguém?
Como é que ele vai castigar alguém? Então, será que é justo porque alguém peca nessa vida, ela passe a eternidade toda sendo ali castigada, condenada? Será que isso é justo? Esse Rob Bell, ele disse que o amor de Deus como uma força, é como uma força que entra em conflito e no fim das contas elimina as exigências da justiça. Olha só, ele de uma certa forma, ele pega o amor e coloca o amor acima da justiça de Deus. É isso que muitas pessoas fazem. Mas nenhum dos atributos de Deus estão acima um do outro. Todos são iguais. Deus não é mais santo e menos justo. Deus não é mais amoroso e menos irado. Não. Os atributos de Deus são todos iguais. E não há discórdia entre eles. Não há discórdia e nem disputa entre eles. Então achar que o amor vai prevalecer a justiça de Deus é heresia. Não existe isso. Não existe isso. Isso diante das Escrituras é mentira. Totalmente errado. Porque no enredo que ele fala, que ele prevê, ele quer dizer que Deus não requer qualquer pagamento ou punição pelo pecado. Quer dizer, pecou, errou, não tem que haver punição nenhuma. Deus não exige punição nenhuma, pagamento algum. Na opinião dele, a resposta divina ao mal é sempre respaldada, recuperada e nunca punitiva. Errado. Não é assim que a Bíblia ensina. Nós vamos ver o que a Bíblia ensina. Qual é o problema do Ruben Bell? O problema dele é que, em primeiro lugar, 4 coisas ele fere em relação à teologia. Primeiro delas, ele fere a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, se pensar assim, é comprometida. Nós comprometemos a justiça de Deus quando nós pensamos que porque Deus é amor, no final das contas, Ele vai perdoar todo mundo e vai ficar tudo ok, e ninguém vai sofrer nenhuma condenação, ninguém vai ser penalizado pelos seus pecados e pelos seus erros. Isso é comprometer a justiça de Deus. Segundo lugar, o arrependimento aí se torna opcional. Então, para que me arrepender? Então, para que ter arrependimento? Se não tem punição mesmo, então eu não preciso. Se Deus não pune o pecado, então eu não preciso me arrepender. Então, aquilo que João Batista começou o ministério falando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Logo veio Jesus com a mesma mensagem dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando os apóstolos pregou a primeira mensagem, eles pregaram, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus. Ou seja, na opinião de João Batista, de Cristo, dos apóstolos, o arrependimento é a porta do céu. Então, quer dizer, se eu pensar como o Ruben Bell pensa, não há necessidade de arrepender. Então, o arrependimento está banido. Pode banir o arrependimento. Pode excluir, porque se torna opcional. Terceiro erro, a expiação é desnecessária. Aí é muito mais grave. Então, por que Cristo morreu, se não há inferno? Se não há condenação? Então veja bem, por que Cristo veio e morreu? Do que Ele veio nos livrar? Cristo veio nos livrar de uma condenação que pesava sobre o homem, que pesa sobre o homem até hoje. É a morte dele, o ato, a morte expiatória, que fez com que a gente
tivesse então os nossos pecados cancelados e assim nós pudéssemos então ter direito à vida eterna. Agora, se não há punição do pecado, se Deus é amor e vai perdoar todo mundo, então a expiação foi inútil. Cristo morreu em vão. Cristo morreu por nada. É certo pensar assim? O teu Senhor morreu por nada? Jesus morreu por nada? Claro que não, isso é errado. E por último, fere a verdade da palavra de Deus, porque pensando assim a palavra de Deus é anulada. Nós anulamos a palavra de Deus quando nós pensamos que é um absurdo achar que o amor de Deus prevalecerá sobre a justiça. É um absurdo não acreditar que haverá punição, que no final das contas Deus punirá aqueles que recusaram a oferta da salvação. O inferno é justo. Vou falar sobre duas coisas. Por quê? Em primeiro lugar, é justo porque ao longo da nossa vida, todos nós temos a escolha de não ir para lá. A todos é oferecido, a todos é dado o direito de não ir para lá. A oferta é para todos. A oferta foi oferecida a todos. Então vai para lá, meu irmão, a pessoa que recusa a oferta de Deus, a pessoa que recusa a oferta que o Senhor está aí ofertando para as pessoas. Não é isso que ele disse? Eu não vim para condenar o mundo. Onde está escrito isso? João 3, vamos lá. Todo mundo conhece só João 3,16, né? Mas esse João 3 aqui é muito importante. Talvez um dos capítulos mais importantes da Bíblia, que precisa ser estudado por todos, né? Ele diz assim, ó, no verso 16 de João 3, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, preste muita atenção agora no verso 19, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Certo? Então a oferta está aí. Só vai lá para o inferno quem quer, quem decide, quem escolhe ir. Vejam o que o Senhor diz em Marcos capítulo 8. A oferta que ele faz para o homem é a seguinte: Marcos 8, versos 34 até o 38. Eu vou correr um pouco, senão não consigo aqui adiantar o meu estudo, tá? Você vai anotando aí para depois você conferir na sua casa. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que proveitaria, ou que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E vira a página capítulo 9, verso 42 até o 48. Ele diz assim: e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor que lhe fora que lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corte-a,
Pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corte-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino dos céus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É dado a cada um ou não a escolha de ir para lá ou não? É só você escolher. É só você optar em possuir menos nessa vida. Porque quando ele fala, corta a mão, não é para você cortar o teu braço mesmo não, viu, irmão? Porque tem gente que já fez isso, viu? Teve gente que entendeu isso literalmente. Isso é verdade, isso aconteceu mesmo. E cortou o braço, cortou a mão. É um absurdo isso. Não é isso que o Senhor está dizendo. Não é no sentido literal, figurativo. Aquele que possui menos, que é menos apegado. Então se apegue menos às coisas. Não se apegue tanto às coisas. Aquilo que a pastora pregou aqui domingo, né? Aquele que anda por menos lugares perigosos, que anda por lugares que não nos contamina, que reduz os seus passos à santidade, aos lugares santos, aquele que tem os olhos, né, sãos, bons, é esses que vão herdar o reino dos céus. Agora, as pessoas não querem viver isso, então elas mesmas, a escolha delas é que vai determinar o fim delas. Segundo, o inferno é justo porque pune o mal. Na sua opinião, é certo punir o mal ou não? Claro que é. Claro que é. Pensa num homem mau aí, Adolf Hitler, né? Tem outros, mas vamos falar dele, que exterminou mais de 6 milhões de judeus. Aquele homem tem que ser punido. E outros tantos, né, na história, Herodes e outros tantos, devem ser punidos e serão punidos. Claro. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso. Em Apocalipse capítulo 6, há uma oração que Deus atenderá. E essa oração, ela é feita debaixo do trono de Deus. E olha só o que essa oração diz. Apocalipse 6, versos 9 até o 11. O que diz? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E elas clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Há uma oração por justiça. Há uma oração para que Deus faça justiça. A palavra de Deus diz que o sangue de Abel clama até hoje por justiça. O sangue de Abel clama até hoje por justiça. Quantos mortos, quantas crianças, quanto aborto, quantas mulheres que são mortas, que sofrem violência. Não haverá justiça. Isso vai ser passado uma borracha e esquecer disso? Não. Então o inferno é justo. Por quê? Porque precisa haver uma punição para o mal. Essa história de que o inferno é aqui mesmo está longe disso, irmão. Muito longe.
Muito longe disso. Então o inferno é o resultado lógico da sequência de uma vida de impiedade. A pessoa viveu, a impiedade aqui viveu, e por essa impiedade, então, ela receberá como punição, como destino, o inferno. Certo? Mas quando a gente fala de uma vida de impiedade, eu quero fazer uma pergunta para você. E as pessoas decentes? Elas vão para o inferno? O que você acha das pessoas decentes? Será que nós acreditamos que somente as pessoas cruéis, como eu disse aqui, Hitler é que vão para o inferno, Herodes é que vão para o inferno, e as pessoas decentes? O que é que condena uma pessoa ao inferno? Será que é a sua maldade, a sua perversidade? E as pessoas decentes? Não basta ser bom. Você sabia disso? Não basta ser bom. No inferno tem muita gente boa lá. Sabia disso? Tem muita gente boa lá. Tem gente, decente lá. Veja o que Jesus diz sobre isso. Vamos lá em Mateus 11. Esse texto é interessante para você guardar aí, para você depois refletir melhor na sua casa e ver. Mateus 11, 24. Ele diz: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O que você pensa sobre isso? Você entendeu o que Jesus está dizendo aí ou não? Ele está dizendo que vai haver menos rigor para Sodoma do que para eles aqui. Qual era o pecado de Sodoma? Imoralidade sexual, não era? Qual era o pecado deles aqui? Conhece o texto? Conhece a história? Quem é que vai ficar fora do céu? Lembra do primeiro verso que nós lemos do Salmo de número 9, verso 17? O que vai mandar muita gente para o inferno, gente decente, gente boa, é a indiferença para com Deus. É a rejeição para a oferta de Deus. O sujeito pode ser bom, boníssimo. O sujeito pode ser classe A, nota 10. Por isso que tem gente melhor que muitos crentes. E por quê? Os crentes que eu digo não são, crente é crente em Deus. Os cristãos que seguem a Cristo, que são discípulos do Senhor. Porque eles muitas vezes não são tão decentes quanto os de lá fora, mas eles, os cristãos, não ficarão de fora e aqueles ficarão de fora. Por causa disso daqui. Porque aqueles lá são indiferentes para com Deus. Esse é o problema. O problema é virar as costas para Deus. O problema é ignorar a oferta de Deus. Esse é o pecado mais grave. O pecado mais grave aqui, veja que o Senhor está pondo na balança. O pecado mais grave aqui não é o pecado da imoralidade sexual. E olha que o pecado de Sodoma era horrível. Homossexualismo, pedofilia, era uma coisa horrenda. Mas Deus está falando, vai haver menos rigor para eles do que para vocês, que foram indiferentes a mim, que não aceitaram, que viraram as costas à minha mensagem, e foram indiferentes à oferta de Deus. Então maior condenação pesará sobre vocês.
E isso também me leva a pensar que no inferno haverá graus de sofrimento. Sabia disso? Uns sofrerão mais que outros. Uns sofrerão mais que outros. Interessante. Porque ele disse: haverá menos. Menos. Então, nós precisamos rever esse conceito aí. O inferno é resultado lógico da sequência de uma vida de impiedade, mas também de indiferença para com Deus, de indiferença para com a oferta de Deus. No Novo Testamento, duas palavras são utilizadas para se referir ao inferno. Uma delas é Hades, que é a moradia temporária. Hades hoje nós estamos, hoje quando alguém morre, né, nós acreditamos que essa pessoa, ela é levada ao paraíso, quando ela crê e tem Cristo como Senhor de sua vida, e quando ela então é indiferente para com Deus, vamos colocar assim, essa pessoa então é levada até o Hades, que é a moradia temporária. É o estado intermediário que a gente fala quando a gente estuda sobre escatologia. Quando você ouvir sobre o estádio intermediário, quer dizer, para onde estão as pessoas que morrem? Para onde elas vão? Será que elas ficam vagando por aí? Não. Existe um estado intermediário. Não é definitivo. Então esse lugar é chamado de Hades. Então as almas são conduzidas, aquelas que são ímpias, que rejeitaram a Deus, elas então são conduzidas ao Hades, e aquelas que têm o Senhor como Senhor e Salvador, são conduzidas ao paraíso. Isso é demonstrado, e nós vamos ler muito esse texto. Se não der hoje para terminar, nós vamos terminar só semana que vem, porque pelo jeito não termina hoje. E você pode ver lá comigo em Lucas 16, no verso 19, esse texto é chave para isso que nós estamos estudando aqui. Lucas 16, verso 19, eu vou pôr o óculos aqui que eu já não enxergo mais bem não. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Veja que Jesus está destacando o lugar, que o inferno é um lugar e não um estado. Ele disse: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja, aqui é o estado onde as almas são destinadas, onde as almas são enviadas. Jesus disse que quando aquele homem morreu, rico, ele foi então levado para o inferno. Está vendo? Por isso que não pode ser rico, não é nada disso, irmão. Ser rico é uma bênção, viu? Ser rico é uma bênção de Deus. Não é porque ele era rico que ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno porque ele rejeitava a Deus. Certo? Ele rejeitava. E o pobre Lázaro não é porque ele era pobre, porque isso é uma teologia católica que é errada. Isso não existe. Porque o catolicismo por muito tempo ensinou
que a pobreza, que o pobre de espírito, que Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, a pessoa tem que ser pobre, vender todas as herdades, dar para a igreja católica, e então ela conseguiu o céu. Que é isso, irmão? Isso é um absurdo, isso é uma heresia que não tem tamanho. Não é nada disso. Ser pobre de espírito é ser dependente de Deus, é depender totalmente de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Então ele não foi para o céu porque ele era pobre, mas ele foi para o céu porque ele não rejeitou a oferta que alguém ofereceu para ele. E é interessante que isso daqui não é parábola. Porque quando a gente fala com alguém sobre esse texto, geralmente eles condenam esse texto dizendo, mas isso é uma parábola, tudo que está aí é figurativo. Não, isso não é uma parábola, isso é uma história. Porque em nenhuma parábola Jesus faz citação de nomes. Esse é o único texto em que aparecem nomes. Os personagens ganham nomes. Então isso não é parábola. Parábola não tem nome, história tem nome. Então Jesus estava contando uma história verdadeira. Ele estava dizendo que de fato havia acontecido isso. Ele estava descrevendo essa história aqui. Então a Bíblia diz que esse lugar Hades é um lugar temporário, onde as pessoas elas vão permanecer aí até o dia da segunda ressurreição, porque haverão duas ressurreições. Haverá a ressurreição dos salvos e por final haverá a ressurreição dos que morreram no pecado e que não aceitaram a oferta de Deus. Aí então, depois que eles ressuscitarem para o julgamento final, que qualquer dia nós vamos falar sobre isso, então eles vão ser levados para o segundo lugar, que se chama Guiena, tá? E esse sim é um lugar de tormento eterno. Então o Hades um dia será destruído. O Hades um dia será destruído. Por quê? Porque Apocalipse 20:14, vamos lá comigo. Está difícil para você entender? Está um pouco, né, irmão? É complicado. Então, no verso 14 de Apocalipse 20, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então é o Guiena. Então, ou seja, o Hades vai ser destruído, ele vai ser jogado para dentro do Guiena, que é um sofrimento indeterminante, né? Para sempre. Vamos lá em Marcos capítulo 9, para ver o que Jesus fala sobre isso. O verso 47 e 48. Achou? Ele diz: e se um dos teus olhos te faz tropeçar, nós acabamos de ler sobre isso, arranca-o, porque é melhor entrares no reino dos céus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno. Aí ele diz: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Isso é interessante porque isso vem de encontro com essa doutrina que eles falam que vai haver uma aniquilação, né? Que o castigo não será para sempre, né? Que vai chegar um tempo em que vai ser aniquilado, as almas vão evaporar, vão deixar de existir, acabou, aniquilou. Incrível que pessoas tão inteligentes e grandes de mente como John Stott acreditava nisso. Não dá para acreditar que John Stott acreditava numa coisa dessa, né? Se a Bíblia está dizendo que é eterno, é eterno. O curioso é que a mesma palavra que fala sobre o fogo ser eterno e o sofrimento ser eterno, é a mesma palavra que fala sobre a vida eterna dos salvos. Então, se
o sofrimento eterno não é eterno como os aniquilacionistas pensam, então a bem-aventurança dos crentes, a vida eterna dos crentes também não será eterna. Mais sério ainda, a palavra que é usada para descrever esse eterno é a mesma palavra que os teólogos usam para descrever a eternidade de Deus. Então significa que Deus também não é eterno. Olha que coisa séria que vai se tornando. Então não sei onde esses homens tiram essas ideias malucas. Como eu disse, eu não sei onde John Stott caiu nessa, né? Essa questão aí de Guiena, ela vem de uma palavra lá do Velho Testamento que chamava Vale de Inom. E esse Vale de Inom era um lugar onde os pais ofereciam os filhos ao deus Moloque. Era um lugar onde as pessoas faziam sacrifícios e ali sacrificavam seus filhos, e com o passar do tempo depois Josias fez uma reforma e ele acabou com essa abominação, não permitindo mais que crianças fossem sacrificadas ali ao deus Moloque. Mas mesmo assim continuou aquele lugar recebendo o lixo de toda a cidade. Foi recebendo lixo, se tornou um depósito de lixo, de carcaças de animais mortos. Se tornou um lugar onde os corpos dos criminosos eram jogados. Se tornou um lugar onde havia sempre fogo, fumaça, porque precisava queimar aqueles corpos, aquele lixo. Então constantemente eles estavam ali colocando fogo, e o fogo era sempre alimentado. E por que se queimava corpos ali? Porque se queimava animais que morriam ali. Existiam larvas e vermes. E quando Jesus falava do Guiena, quando Jesus falava do inferno, ele falava mostrando para eles sabiam e conheciam o que era o Vale Inom, eles sabiam e conheciam o que era isso, do que Jesus estava falando. Jesus mostrava literalmente para eles, era uma figura daquilo que o inferno seria. Então não foi surpresa nenhuma quando Jesus começou a ensinar sobre o inferno, porque eles já tinham em mente que aquele lugar era um lugar que representava o inferno. Um lugar onde o fogo ardia sempre. Um lugar onde os vermes estavam sempre ali e não morriam. As larvas estavam sempre ali, onde a fumaça estava sempre presente. Então eles não ficaram assim, admirados e sem entender do que Jesus estava dizendo. Tanto é que nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos questionaram Jesus acerca disso. Todos eles sabiam de que Jesus estava falando, quando ele se referia a um lugar onde o fogo não apaga, onde o verme não morre. Jesus estava ilustrando aquilo que era do conhecimento deles. Esse vale era o Vale do Inom. E aí nós vamos então falar um pouco sobre a natureza do inferno. O que é o inferno? Como ele é descrito na Bíblia. E isso nós vemos que quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Eu quero que você vá lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. 2 Tessalonicenses 1, 9. Vamos ler também o 8, né? Ele diz assim, acharam aí? 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, e em chamas de fogo,
tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Preste atenção agora. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Como eu disse já, o inferno é a exclusão da presença favorável de Deus. Banidos da face do Senhor. O inferno é inferno porque Deus está lá. Deus está no inferno? Está lá. Deus está lá, por isso que lá é o inferno. Porque o que está lá de Deus é a plenitude da justiça dele e da ira dele. O céu só é céu porque Deus está lá. Está lá na plenitude do amor e da graça dele. Então o inferno é inferno porque está lá a plenitude da justiça e da ira de Deus. Deus está lá. A justiça dele está lá. A ira dele está lá. Veja novamente o que diz o apóstolo aqui no verso 8: em chamas e fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Glória a Deus. Isso é teologia. Isso é doutrina. Veja Lucas 13. Agora quem vai falar é o próprio Senhor Jesus. Em Lucas 13, verso 25 e 28, ele diz: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos, bebíamos na tua presença e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o Filho de Deus, e Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Lançados fora. Inferno é a exclusão da presença de Deus. Fechar a porta, ficar para o lado de fora, batendo, eu não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. Isso é inferno. Em Lucas 16, como nós já lemos, que é essa parábola aí, mas é uma história que a gente fala parábola, né? Mas é história, verso 28, diz o seguinte: porque tenho 5 irmãos, eu disse, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Inferno é um lugar real. Porque tem muitos que acham que o inferno não é real, que não é um lugar. Não, o inferno é um estado da alma. Eu estava num congresso da Haggai há 2 anos atrás, e lamentavelmente, o pregador pregando, ele dizia que o inferno é o inferno da alma. Vamos dizer: meu Deus, mas onde existe isso? Onde existe isso? E ele ilustrando o filho pródigo que estava vivendo o inferno da alma. E o inferno é a alma, é o psique. É isso, irmão. O inferno é um lugar. Ele existe. O texto diz que existe. Esse homem que foi mandado para lá estava dizendo: eu tenho 5 irmãos. Mande alguém, avisa para eles, para que eles não venham para esse lugar, porque esse lugar é terrível.
É um lugar porque pessoas são enviadas para lá. Pessoas só são enviadas para um lugar. Assim como o céu é um lugar. E é definido na Bíblia como lá em cima. E o inferno é definido como lá embaixo. Já leu isso na Bíblia, né? A Bíblia define o inferno como lá embaixo e o céu como um lugar lá em cima. É um lugar e é real. Veja Apocalipse 21, verso 8. Corre aí, irmão. Corre aí que eu quero acabar. Capítulo 21, verso 8. Quanto porém aos covardes, olha lá, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, os feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou então, se essas pessoas aqui serão enviadas para o lago de fogo, é porque esse lugar existe. É porque esse lugar é real. E não um estado. E esse lugar é um lugar, primeiro, de tristeza e desespero. Lucas, capítulo 13. Imagina o desespero das pessoas quando elas abrirem os olhos e elas entenderem que é tarde demais. Dante, ele ilustrava o inferno como um lugar onde a maçaneta só fica por lá de dentro. Entrou, é a exclusão da esperança. Não existe esperança no inferno. Acabou. Aquele lugar é um lugar de desespero e de tristeza eterna. Verso 28 do capítulo 13, diz o texto: ali haverá choro e ranger de dentes. Tristeza, choro, ranger de dentes, desespero, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, mas vocês lançados fora. Um lugar terrível, um sofrimento indescritível. Mas não é só um lugar de sofrimento e desespero, é também um lugar de tormento, e um tormento consciente. Existem pessoas que acham que a pessoa, quando morre, perdeu, acabou, né? Não tem consciência mais. Será que isso é verdade? Claro que não, porque a Bíblia não fala sobre isso, porque em Apocalipse, no capítulo 14, versos 10 e 11, nos diz algo totalmente diferente disso que eles ensinam aí. Apocalipse 14, versos 10 e 11, nos diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. Fumaça, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e de sua imagem, e a quem quer que receba a marca do seu nome. Eu trouxe aqui, eu quero ler para você um artigo de Jonathan Edwards, no seu livro A Punição Futura. Ele diz assim: nunca encontrarão nada que possa aliviá-los no inferno, nunca encontrarão um lugar de descanso lá, nenhum canto secreto que seja mais fresco que o resto, onde possam ter um pouco de repouso, uma pequena redução da gravidade do seu tormento. Nunca poderão encontrar um córrego ou fonte refrigerada em qualquer parte desse mundo de tormento. Não.
nem tanto muito como uma gota de água para refrigerar as suas línguas. Não encontrarão nenhuma companhia para dar-lhes nenhum conforto ou fazê-los estar um pouco melhor. Não encontrarão nenhum lugar onde poder remanescer e descansar e respirar em paz por um minuto, porque serão atormentados com fogo e enxofre e não terão nenhum dia nem noite de descanso pelos séculos dos séculos. Ainda é pouco. Ainda é pouco para quem viveu o seu bel prazer. A verdade é que no final de tudo, nós vamos entender que só existem dois tipos de pessoas. Quais são os dois tipos de pessoas que existem? Aquelas que dizem a Deus: seja feita a tua vontade. E o outro tipo são aquelas a quem Deus diz: seja feita a tua vontade. Essa é a realidade. Você é aquele que diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Ou você é aquele a quem Deus diz: seja feita a tua vontade. Porque você não aceita a vontade dele. Tem que ser a sua. Inferno é o lugar das pessoas que não aceitam a vontade de Deus. Inferno é o lugar das pessoas que viram as costas para os mandamentos de Deus, para os ensinamentos de Cristo, que não obedecem ao Evangelho. Sabe aonde começa o inferno? Sabe aonde começa a fumaça do inferno? No adultério que se pratica aqui, na vida de vaidade, de luxúria, que se pratica aqui. Inferno é coisa séria, irmão. É aqui que se inicia, assim como é aqui que se inicia a nossa vida no céu. O inferno também se inicia aqui, vivendo a concupiscência da carne, a soberba da vida. Devemos ter muito cuidado. Devemos estar atentos quanto a isso. Lá é um tormento consciente. As pessoas que estão lá têm consciência de que estão lá. Não estão lá contrariadas. Elas sabem que estão lá porque escolheram aquilo. Elas estão lá porque elas desejaram aquilo. Lembra daquilo que você leu aí? João 3,19. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram. É uma questão de preferência. Os homens preferiram amar mais as trevas do que a luz. Então eles terão o que merecem. Receberão a punição que eles merecem. É a extensão do pecado que eles começaram aqui. O inferno também é um lugar de trevas. Veja o que diz o Senhor Jesus em Mateus 22:13. Mateus 22:13. Mas não é essa trevas que você acha que é quando nós apagamos a luz aqui e fica escuro. Isso não é trevas. Não confunda as coisas. Viu? Lembra-se que Satanás é o príncipe das trevas. Não é escuridão, não. Trevas não é escuridão. Diz o texto em 22:13 de Mateus: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então o inferno é um lugar de trevas, assim como o céu é um lugar de luz, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Dá para você entender então o que é trevas? Deus é luz e nele não há trevas.
Lá é o lugar do fogo inextinguível, ou seja, nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versos 43 ao 45, esse fogo aí não apaga jamais. É terrível, consome, consome, consome e nunca acaba. Que tipo de fogo é esse? Não sei, não quero saber. E se a tua mão te faz tropeçar, corte-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que teres as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Inextinguível. Não apaga jamais. Jesus está falando que a realidade ali é permanente. É sem parar. Não vai ter descanso, não vai ter trégua. Como Jonathan Edwards disse, não haverá um alívio sequer, uma paradinha sequer para um descanso, não haverá. É um lugar da ira de Deus. A maior de todas as manifestações da ira divina é o inferno. Por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, veja lá, do que o Senhor está para nos livrar. Esse é um verso que nós guardamos em nosso coração. Vamos ler no verso 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Há uma ira que está para ser manifestada sobre os homens, sobre os desobedientes, sobre aqueles que rejeitam a oferta de Deus, sobre aqueles que viram as costas para Deus. Isso não é brincadeira, isso não é conversa de religião, isso é a palavra de Deus. A ira de Deus vai cair sobre os homens, e ela vai ser derramada intensamente lá no inferno. Então, é a maior de todas as manifestações da ira divina, o inferno. E lá é o castigo eterno. Vamos ler Mateus 25, 46. É eterno, como eu já disse. Se não for eterno também, o nosso descanso não será eterno. Porque é a mesma palavra no hebraico, no grego. 25, 46 de Mateus diz o seguinte: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É a mesma palavra. Eu tenho lá, para você depois comparar, se você quiser, vocábulo grego, para você olhar e ver se há diferença nas palavras. Então, se a eterna punição não é eterna como muitos acreditam, então o descanso do justo também não é eterno, é temporal, é por um tempo somente. Vale isso? Claro que não, claro que não. É eterno, sim. É para sempre, sim. Enquanto durar a eternidade de Deus. É tão eterno quanto Deus. Porque é a mesma palavra, é o mesmo vocábulo. Agora, eu quero falar rapidamente, para nós terminarmos, sobre essas opções que eu falei no início. Que existem opções que as religiões aí apresentam acerca do destino final. Entre elas está a reencarnação. O que eles creem é que nós temos múltiplos e sucessivas vidas. Ou seja, morre, vive, e vai indo, e vai indo, e vai indo, até que a pessoa então alcance, o estado ali,
E eles conseguem então. Será que isso é verdade? O que a Bíblia diz? Todos conhecem, mas nós temos que pesquisar as Escrituras. Hebreus 9, 27. Quem é evangelista tem que saber de cor, né? Hebreus 9, 27 diz: e como assim está ordenado ao homem morrer uma vez só. Quantas vezes? Uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ou seja, é uma vez só. O texto diz uma vez só. Se nós olharmos lá em 2 Samuel, capítulo 12, é bom você guardar esses versos aí, para alguém que vier falar com você, você possa responder a ele. 2 Samuel, capítulo 12, verso 23, diz o texto, aqui Davi está falando do filho dele que acabara de morrer, e aí Davi diz assim: porém agora que é morta, a criança está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim, porque morreu, acabou. Não tem essa questão de reencarnar e voltar de novo. Lucas capítulo 16, verso 26, vamos lá na história de Lázaro e o rico. 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Não tem como. Não tem como. Há um abismo entre nós. Os materialistas, eles creem que nós temos só esse corpo, e que nós não temos alma, e por isso morreu, acabou. Será que está certo pensar assim, morreu, acabou? Vamos ver lá o que diz Mateus 10, 28. Será que morreu, acabou? Será que o inferno, como dizem alguns, é aqui mesmo? O que diz o texto? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Entendeu? Então o que acontece? Nesse estágio intermediário que as almas estão lá, elas então estão guardadas e reservadas para aquele dia onde haverá ressurreição. Então o corpo, que já está mais do que pó, virou botão, virou um monte de coisa, né? Virou uma ferramenta, virou um monte de coisa, virou poeira. Aquilo vai voltar, aquele corpo se unir àquela alma, porque tanto a alma quanto o corpo sofrerão penalidades no inferno. O que Jesus está dizendo aqui? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então o homem não é só matéria, mas o homem também tem uma alma. Nós somos uma alma, né? E os universalistas? Entre eles estão o Rob Bell, aquele William Wong, que escreveu A Cabana, tão conhecido, acho que muitos já leram A Cabana. São universalistas. O que eles acreditam? Que no final todos serão salvos. O Senhor vai chegar, entre outros, o Ed René, né? Tão famoso, e diz que no final de tudo Deus vai chegar para aqueles que estão lá presos e vai dizer: olha, eu pensei bem, e pode sair todo mundo aí, entrar para o céu e está tudo certo. Universalistas. Você acredita? Essa corrente está crescendo. É uma das correntes que está mais crescendo hoje.
A adesão de pastores está aumentando quanto a isso. Por isso que então eles dizem que Hitler será perdoado, Stanley Jones, Herodes, que mais? Os mais cruéis, todos serão perdoados e terão o direito de entrar no céu. Porque eles dizem que Jesus, na verdade, trouxe a reconciliação do homem com Deus. E o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, e não para o homem. Eles ainda acham textos na Bíblia para provar o que eles acreditam. Agora, o que o texto diz? Mateus 20, 28. Será que todos serão salvos? Mateus 20, 28 diz: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de todos. Tem alguma Bíblia que está escrito isso aí? De todos? Tem algum aí? O que está escrito na sua Bíblia? Muitos. Muitos são todos? Hã? Não é não, né? Então vamos lá em Romanos, para nós tirarmos mais um pouco dessa dúvida, porque talvez vai que fique alguma dúvida. Romanos capítulo 9, verso 27, Paulo diz assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. Areia do mar, hein? Muito grande, muita coisa. O remanescente é que será? O que é remanescente? É a totalidade? É todos? Não. Remanescente não significa todos. Então, ainda que Israel seja em número como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Deus não prometeu salvar todo mundo, não. Essa ideia do universalismo aí é antibíblica. Não faz parte da teologia cristã. É heresia. É heresia e nós não podemos aceitar. Não importa quem está abraçando e aderindo a essa teologia. Cuidado com aquilo que você ouve. Às vezes eu, por exemplo, eu devo ter muitos, livros, nem sei quanto eu tenho. Então o que acontece? Eu vejo esses homens, e à medida que eu vou percebendo que eles estão declinando, se desviando da verdadeira doutrina, eu vou deixando eles, eu vou tirando eles, e não olho mais para eles. Continuo olhando para aqueles que estão firmes. E no final dos tempos será assim. Nós vamos ver muitos deles deixando a sã doutrina, porque isso é bíblico. Eles vão deixar a sã doutrina e eles vão abraçar doutrinas de demônios, disse Paulo. Doutrinas de demônios. Pastores que antes eram uma bênção. Ricardo Gondim, Caio Fábio, todos estão entrando por esse caminho. Todos entraram por esse caminho. Precisamos estar atentos e não ouvi-los. Essa é a verdade. Aniquilacionismo. Como eu disse, John Stott é um dos que abraçou essa ideia. Será que ele está certo? Embora seja um dos maiores teólogos desses últimos tempos, morreu há uns 5 anos atrás, mais ou menos, 3, 4 anos. Mas Apocalipse 20, verso 10, diz que ele está errado. E eu acredito na Bíblia e não naquilo que ele ensinou. Ele pode ter sido um grande teólogo, mas ele errou. O único que não errou foi Jesus. Ele diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta,
e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Eu não sei onde está escrito aqui que isso tem um tempo determinado para acabar. Está escrito aqui que é de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Não terá fim. Vai ficar ali, queimando, 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 pelos séculos dos séculos. E para terminar, o purgatório, que é a teologia da Igreja Católica. O purgatório é a purificação que prepara a alma para o céu. Às vezes o camarada morre e ele era bacana, legal, amigo de Deus, é um amigo de Deus aí. Aí ele morreu, mas ele precisa ser purificado, porque sobrou algumas coisinhas nele lá. Qual é o mal disso aí, irmão? Em primeiro lugar, a Bíblia não ensina, nunca ensinou, nunca falou sobre isso. Eles se baseiam num livro que não é aceito, que é apócrifo, para eles pregarem essa doutrina herética deles. Depois eles vão num texto que Paulo fala que uns se salvarão como que pelo fogo, e eles falam, aí ó, tá vendo? Se salvarão como que pelo fogo. Bom, em primeiro lugar, temos que conhecer o contexto, e o contexto ali não está falando de salvação, mas de obras, de trabalho que as pessoas fizeram. Ali Paulo está falando do trabalho do obreiro, será salvo como que pelo fogo, entendeu? Não é a salvação da alma não, é o trabalho que ele faz, porque Paulo está dizendo no contexto que a obra de cada um será provada pelo fogo. Se aquilo que eu fiz, entendeu? Eu fiz para a glória de Deus, eu fiz para glorificar o nome do Senhor, eu não fiz por vaidade, então eu serei aprovado. Mas se aquilo que eu fiz com intenção de ter o meu nome engrandecido pela minha vaidade, então o fogo vai ser ali, consumir aquilo que eu fiz e vai salvar minha alma sem nada. É só pelo sangue de Cristo mesmo e absolutamente por causa disso. Veja o que diz Romanos 3, 23 até o 26. Qual é o problema dessa doutrina aí? Você vai entender rapidinho. Romanos 3, 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Interessante. Verso 25 vai ficando mais interessante ainda. A quem Deus propôs com seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como? Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E o 26 que diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. O que está dizendo aqui? Está dizendo que quem purifica o pecador não é as chamas do purgatório. Será que as chamas do purgatório são mais eficientes do que o sangue de Cristo? Será que o sangue de Jesus não foi suficiente para remir a sua alma? Além do sangue, você precisa passar pelo fogo? Espera aí, eu não estou entendendo isso. Será que eu preciso de algo mais? É um absurdo. É um absurdo. Então o sangue de Cristo não é tão eficiente assim. Então ele não cumpriu aquilo que o anjo disse. Ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus
pecado. Quem é a propiciação pelos meus pecados? Jesus. O que é que satisfez o Senhor Deus? O sangue de Jesus. Não é o fogo que eles pregam por aí, que terá que ser usado para terminar aquilo que não foi completo. Aquilo que não se completou aqui, terá que ser consumado lá, por um tempo. Não sei se por 100 anos, 50 anos, 30 anos, vai ter que ficar lá, purificando. Mas por que então Jesus derramou o sangue dele? Não foi para perdoar os nossos pecados? O que Romanos 5:1 diz? Justificados, pois, pelo sangue de Jesus, temos paz com Deus. Então é o sangue de Jesus, e não as chamas do purgatório, é que purificam a alma de uma pessoa. Então a gente termina por aqui dizendo que a culpa, ela é purificada não pelo fogo, como os católicos acreditam, nem pelo tempo, como os aniquilacionistas pensam. Difícil falar isso, né? Tem umas palavrinhas que eu fico meio... Mas pelo arrependimento e pelo sangue do Cordeiro. Essas duas coisas, arrependimento e sangue, é que purificam a culpa do homem. E essa purificação me faz ser livre do inferno, me faz ser livre da condenação do inferno. Quando eu me arrependo e quando eu tenho o sangue de Jesus aplicado sobre mim, a Bíblia diz: já não há mais condenação. Eu estou livre da condenação. Condenação essa que pesa sobre todos aqueles que não estão em Jesus, sobre todos aqueles que não aceitam o convite de Deus. Ele disse: quem quiser, venha a mim e beba, de graça, darei da água da vida, de graça. Quem quiser. Se não vem, é porque não ama, e por não amar, merecerá a punição eterna, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria chamar o louvor aqui. Eu vou dar uma oportunidade para você, embora você já seja há algum tempo, né, da fé, já seja um cristão, mas examine a sua vida, vê como é que está a sua vida com Deus. Talvez você esteja aqui hoje, não tem certeza da tua salvação, tudo que você ouviu, você ficou confuso, não sabe se você é um salvo ou não. Você tem a oportunidade nessa noite de clamar a Ele, de orar e de pedir para que Ele entre em teu coração, que Ele venha ser Senhor de sua vida, que Ele venha salvar você dos seus pecados, perdoar os seus pecados. Chame por Ele, clame por Ele, ore ao Senhor. Você que tem certeza da sua salvação, de que você não está debaixo da condenação, agradeça ao Senhor pela obra maravilhosa, magnífica que Ele fez na sua vida, livrando você dessa condenação, livrando você desse peso terrível. Nós te agradecemos, Senhor. Louvamos o Teu nome pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado pela Tua obra, Senhor, que Tu fizestes em nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem, Senhor, oferecido a vida eterna aos homens. Teu Espírito, Senhor, tem trabalhado incessantemente, convencendo almas, convencendo vidas do pecado, da justiça e do juízo.
Senhor, obrigado porque um dia demos ouvidos à tua voz. E porque demos ouvido, e porque abrimos o coração, oh Senhor, todo o peso da condenação, Senhor, deixou as nossas vidas. Mas existem aqueles que ainda estão debaixo dessa condenação. Continue sua obra, Senhor, de convencimento, oh Senhor, para que eles busquem o verdadeiro arrependimento, para que eles também clamem pelo Salvador que é Jesus, e eles possam também se ver livres dessa condenação, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, abençoa, Pai, que a tua palavra continue falando no coração, Senhor, que a tua palavra, Senhor, incessantemente continue batendo, como o Senhor disse, que bateria na porta, Senhor, desejando entrar. Oh Senhor, que a tua palavra bata forte, nos convencendo cada um de nós, em nome de Jesus, amém.